Brasil, país onde vivemos, tem simplesmente a maior floresta tropical do planeta, a maior diversidade animal do planeta, um dos locais mais fáceis de achar petróleo, principalmente no Nordeste e no Norte. Mas por que tantas riquezas, tantos ecossistemas, tudo isso? Como que o Brasil, país onde vivemos, não é um país de primeiro mundo? Bom, no vídeo de hoje eu vou te explicar os motivos e as circunstâncias que fizeram o país chamado Brasil não ser um país de primeiro mundo. No vídeo de hoje eu vou lhe mostrar o príncipe que não quis virar rei. Os níveis de investimento em infraestrutura no Brasil apresentam uma queda nos últimos 40 anos, passando de 5% do PIB do país antes da crise dos anos 80 para apenas 3% nos anos 90. E em 2020, na pandemia, quase tivemos uma baixa histórica, cerca de 1,6% do PIB do Brasil foi destinado à infraestrutura do país. Problemas que fizeram com que o Brasil se tornasse um dos piores em fase da infraestrutura. Temos as rodovias, tanto as rodovias estaduais quanto as federais, cheias de buracos, cheias de placas que não tem tanta sinalização, lugares onde não tem sinalização alguma, onde não tem faixa de velocidade, né, botando a limite de velocidade que falta em algumas rodovias. Isso causa tanto no pessoal que consegue comprar carros caríssimos aqui no Brasil. Por título de curiosidade, se você vender uma Hilux aqui no Brasil, você convertendo para dólar, lá nos Estados Unidos você consegue simplesmente comprar uma BMW ou uma Porsche, certo? Dá cerca de 57 mil dólares. É uma coisa impressionante. Um carro que para eles quase não vale nada, é um carro pré-histórico, como se fosse um Fiat Fusca, ou como se fosse um Fusca aqui, para eles não é nada. O Brasil hoje é um dos países que não tem tanto acesso à internet. Por exemplo, existem localidades rurais que ficam tão distantes das civilizações mais próximas assim do mundo, né, de civilizações conectadas, que simplesmente não tem internet. Hoje cerca de algumas pessoas não tem, mas metade assim de algumas populações já tem acesso à internet, mesmo que sejam precariamente. Mas mesmo assim, essa falta de comunicação, né, da tecnologia faz com que muitas pessoas e a infraestrutura do país comece a baixar cada vez mais e o governo não eleve os custos de reparação de danos em diversos casos. O Brasil também é conhecido por várias localidades de baixo custo de energia. Por exemplo, aqui em localidades do interior, é muito claro que a internet ou a queda de energia seja constante. Mal eles têm revisões, de vez em quando tem algumas revisões, mas são bem precárias. Então, em algumas localidades onde temos muitas enchentes, muitos tremores, que aqui no Brasil tem tremores, né? O nosso país, mesmo que não tenha tremores de terremotos magnitude 5, mas magnitudes muito baixas tem. Isso acontece porque hoje em dia nossas redes de comunicação de fio são muito precárias, consideráveis, batendo de frente com países como China, Estados Unidos. Agora nós vamos partir para o desenvolvimento humano do Brasil, que é um dos mais baixos. Conforme o relatório de desenvolvimento humano do Brasil, nos anos de 2021 a 2022, o ID do país brasileiro, né, foi cerca de 0,754 em 2021, e o Brasil, infelizmente, ocupa uma das últimas posições entre 191 países, a 87ª posição do ranking entre 191 países, uma das mais baixas. Curiosidade, um ano antes, em 2022, o Brasil ocupava a 86ª posição, com um ranking do ID sendo de 0,758, certo? Não tão bom, mas vocês veem que de um ano para outro, o Brasil perdeu uma posição consideravelmente horrível, né? Títulos. Por isso que muitos gringos admiram somente o futebol do Brasil, que hoje não é lá essas coisas, em vez de gostarem tanto de outras formas que temos aqui do Brasil, nossas culturas, religiosidades, entende? Eles não olham muito para o Brasil como um país que pode sim ser uma superpotência ou que pode bater de frente economicamente com gigantes como os Estados Unidos e China, que vem surgindo, né? A China é um país emergente, não é um país que sempre esteve no patamar.
O que sempre esteve no patamar desde a Primeira Guerra Mundial foi os Estados Unidos, né? Que foi a primeira guerra que surgiu, sendo considerado o herói da Segunda Guerra, derrotando Hitler, né? Quando eles entraram na guerra. Mas infelizmente todos nós sabemos que isso não é verdade, foi a Rússia. Segundo, tudo isso ocorreu por causa da estagnação da educação do Brasil, sendo considerada uma das piores educações do planeta. Certo, pessoal? Como eu tinha dito a vocês, o Brasil ocupa uma das últimas posições entre os rankings de melhores educações, nem chegando perto de rankings próximos dos gigantes econômicos. Para vocês, né? Um tópico liga ao outro. Agora nós vamos para a base da educação do Brasil. A educação do Brasil é uma das piores do planeta, pessoal. Uma das piores, ocupando uma das piores posições entre 41 países, a 39ª posição. Por quê? Estagnação, falta de recursos, falta de infraestrutura, falta de respeito. O Brasil hoje é uma vergonha em relação à educação, à infraestrutura, ao movimento, à tecnologia. Muitos dizem que o Brasil está evoluindo, mas chega somente à pré-história do que outros países como Estados Unidos, China estão fazendo no momento. É como se nós estivéssemos parados na pré-história e eles já estivessem na época medieval. Infelizmente, o nosso país não quis virar um rei entre os príncipes, mas podemos fazer diferente e quem sabe a majestade do país, o chamado Brasil, consiga voltar, como nos tempos do Império, onde já fomos a segunda maior economia do planeta. Se quer saber mais, assista o link de meus vídeos aqui na descrição, que eu vou deixar para vocês, certo, pessoal? Agradeço o vídeo de vocês terem assistido até esse final. São 7 minutos de vídeo, um dos vídeos mais longos do canal. Obrigado por vocês assistirem até esse final. Se gostaram, curte, comente, compartilhe e me sigam nas outras redes sociais, no Instagram. O meu Instagram pessoal é _Victor, _Gabriel, _bem pontual. Até a próxima, compartilhe e comente. Valeu!